Olá, olá, saudações, meus irmãos, meus amigos, graça e paz do nosso bom Deus esteja com todos vocês, hoje, sempre e para sempre. Quem são, amados irmãos, os mortos que sepultam os seus mortos? Eu sou o Tanda Antônio e estamos de volta com mais um momento devocional para estarmos cada vez mais próximos do nosso Deus. E no momento devocional de hoje vamos aprender sobre Lucas capítulo 9 e o verso 60. Lucas capítulo 9 e o verso 60. Este é o tema do nosso momento devocional de hoje. Lucas capítulo 9, o verso 60. Eu pergunto, amados irmãos, quem pela primeira vez leu esta passagem e logo de cara entendeu aquilo que Jesus disse a este homem? Vamos ler a passagem, Lucas capítulo 9 e o verso 60. Diz assim: Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Então, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Amados irmãos, para quem que antes não havia entendido esta passagem, confesso que eu também, quando li pela primeira vez, não entendi o que Jesus quis dizer aqui. Mas hoje, no vídeo de hoje, convido, assista até o final e iremos aprender o que Jesus disse acerca deste versículo. O que Jesus queria dizer acerca de deixar os mortos sepultarem os seus mortos. Amados irmãos, com auxílio de outras passagens bíblicas, nós aqui hoje iremos entender o que Jesus estava a dizer aqui. Mais uma vez, eu vou repetir aqui a frase: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Amados irmãos, a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Vamos usar aqui as passagens que vamos usar, duas em específico que vamos utilizar. Eu peço que vamos dar atenção ao uso da palavra natureza nesses dois versículos que vamos ler de seguida agora. Quero que tenhamos atenção ao uso da palavra natureza. Estou a me referir à natureza como condição de origem e não natureza de vegetação, mas natureza no sentido de condição de origem. Vamos ler em Efésios capítulo 2 e o versículo 3 e vamos ler 2 de Pedro capítulo 1 e o versículo 4 para entendermos a passagem de Lucas capítulo 9 e o verso 60. Vamos ler Efésios capítulo 2 e o verso 3. Efésios capítulo 2, nos versículos 3, diz assim: De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Agora vamos para 2 de Pedro,
Vamos para 2 de Pedro, no capítulo 1 e o verso 4. Diz assim a palavra do Senhor. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Na sua natureza divina. Amados irmãos, em Efésios capítulo 2 e o versículo 3, nesse texto nós temos a indicação da palavra natureza humana. Temos a indicação da natureza humana, natureza terrena que herdamos de Adão e Eva. Natureza humana, natureza terrena que herdamos de Adão e Eva. E em 2 de Pedro, no capítulo 1 e o verso 4, neste texto, nós temos a indicação da natureza divina. E essa natureza divina, ela só é obtida pelo nascimento, só é obtida do nascimento, pela água e pelo Espírito Santo. Ela só é obtida do novo nascimento, que é o nascimento pela água, que é o batismo, e o nascimento pelo Espírito Santo. E o nascimento pelo Espírito Santo. Agora, vamos ler mais em João, capítulo 3, do verso 5 ao verso 6. Vamos ler Lucas, capítulo 9, no verso 23. E vamos terminar com Efésios, no capítulo 2, novamente, mas no verso 1. Tudo isto são voltas que estamos a dar, que é para nós termos o entendimento daquilo que está escrito em Lucas, capítulo 9 e o versículo 60. Em Lucas, capítulo 9 e o versículo 60. Primeiro vamos ler em João, capítulo 3. Vamos ler em João, capítulo 3, e o verso 5, do verso 5 ao verso 6. Diz assim: Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. É um ser de natureza espiritual. Já vimos isso em 2 de Pedro. Mais uma vez, para dizer aqui que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Continuando, Lucas, no capítulo 9 e o verso 23. Lucas, capítulo 9 e o verso 23, ela nos diz assim: Depois disse a todos: Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Em outras passagens, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome na sua cruz a cada dia e siga-me. Agora vamos terminar em Efésios capítulo 2 e o verso 1. Mais uma vez, vamos ler aqui Efésios
Efésios capítulo 2, do verso 1. Ele diz assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Vocês estavam espiritualmente mortos. Amados irmãos, a partir do Lucas 57 até o final deste capítulo, neste contexto, nós vimos que Jesus estava a mostrar a esses homens o custo, o preço do apostolado, ou melhor, o preço do discipulado. Jesus queria mostrar que existe um preço para segui-lo. E quem não está disposto a pagar esse preço não entrará no reino de Deus, não entrará no reino dos céus. Então, parece que Jesus está a ser duro com as pessoas, mas eu pergunto, quem é o irmão mais velho, quem é o mano mais velho dos seus irmãos, que nunca usou palavras com dureza para com seus irmãos? Não por ódio ou não porque quer mal, mas usou a dureza para falar com o irmão porque o quer bem, porque o ama e preocupa-se com ele. Então, Jesus falou com dureza, mas porque quer o nosso bem. Porque quer o nosso bem. E ele disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Olhando dessa maneira, ouvindo Jesus a dizer aquilo, a pessoa vai pensar, isso não é de Jesus. Jesus não pode estar a falar assim. Mas Jesus falou daquela maneira para nos fazer sentir, para nos mostrar que existe um custo. Para quem quiser seguir Cristo, existe um custo. Existe um custo. E na minha Bíblia, do verso 57 ao final deste capítulo 9, tem lá um título. E o título é O Alto Custo do Discipulado. O alto custo do discipulado. E era esse custo que Jesus queria mostrar às pessoas. Porque quando Jesus estava a falar, quando Jesus estava a ensinar, parecia que todo mundo queria seguir Jesus. Todo mundo queria seguir Jesus. Mas Jesus falou daquela maneira que é para fazer um escoamento, para filtrar aqueles que estavam dispostos a segui-lo. E um estava a dizer, deixa-me primeiro e falar com a minha família, deixa primeiro, eu quero lhe seguir, mestre, eu quero te seguir, mas deixa primeiro ir ali, deixa primeiro ir fazer aquilo. No nosso momento anterior, nós vimos que primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro buscai o reino de Deus. E nesta passagem nós vimos, quando Jesus deu essa resposta a esse homem, vamos ler aqui o Lucas 9, o versículo anterior ao 60. Vamos ler o versículo anterior ao 60. Vamos ler no 59. O alto custo do discipulado. Esta passagem também encontra-se em Mateus, capítulo 8, do verso 19 ao verso 22. O verso 59, vamos ler do verso 58. Então Jesus disse, as raposas têm as suas covas, e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí ele disse para o outro homem, venha comigo. Mas ele respondeu, Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus então disse, deixe que os mortos sepultem os seus
mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Aqui era tudo muito bom dizer que eu quero seguir Jesus, Jesus, eu quero te seguir, Jesus, eu quero te seguir, Senhor, eu quero te seguir. Mas será que estamos preparados? Estamos prontos para pagar o preço, para pagar o custo do discipulado? Estamos preparados? Isso me faz lembrar daquela história quando João Batista estava a pregar o arrependimento. Ele estava aí à beira do Rio Jordão a batizar e a pregar a mensagem do arrependimento. Então, e havia uma fila enorme de pessoas que queriam ser batizados. E nessa fila enorme, nem todos que estavam naquela fila haviam verdadeiramente se arrependido dos seus pecados para serem batizados. Por isso é que o João Batista estava a dizer raça de víboras. Isso por quê? Porque na maioria da gente que estava aí eram emplastos, eram madós, só queriam aparecer. E olha, o João está na fila, deixa também me meter na fila. Olha, o fulano ciclano está na fila, ela também foi para a fila para me batizar. Também foi para a fila. E o João Batista diz raças de víbora, por quê? Porque ele viu e entendeu que nem todos que estavam aí na fila porque querem ser batizados haviam se arrependido das suas más obras. E é mais ou menos esse contexto. As pessoas só estavam a dizer, Jesus, eu quero te seguir, eu vou te seguir, eu vou te seguir. Mas Jesus usou essas palavras para ver quem estava disposto a segui-lo, para ver quem estava disposto a segui-lo. Isso também me faz lembrar aqui, amados irmãos, eu agora vou dar um testemunho pessoal, Isso me faz lembrar das circunstâncias em torno do meu batismo. Eu, quando tomei a decisão de ser batizado, é uma história engraçada. Graças a Deus, eu nasci no meio de uma família cristã. E desde muito cedo, desde muito pequeno, eu sempre ia à igreja, ia à escola dominical. E até o momento de decidir ser batizado, eu acreditava em Deus por meio da fé dos meus pais, da minha família, neste caso. Então, num belo dia, estávamos num ano em que o meu tio, o Gabriel Tsing, estava para se casar. E eu estava responsável sobre as filmagens para o seu casamento, o casamento tradicional, que é o alambamento. E no dia do seu batismo na igreja, eu estava aí com a minha câmera, estava a fazer as filmagens, estava a filmar o batismo. E foi pela primeira vez, que eu presenciei a cerimônia toda, o batismo. Pela primeira vez eu presenciei um batismo. E eu fiquei tão emocionado, que eu disse para mim mesmo, estava aí com a minha câmera a filmar e a ver, fiquei tão emocionado e eu disse para mim mesmo, eu também quero ser batizado. Se calhar naquele momento a emoção me levou a tomar aquela decisão, mas eu não havia pensado profundamente, não tinha pensado profundamente da decisão que eu tomei naquele dia. Tomei uma decisão baseada na emoção. E meses a seguir eu fui na igreja, na escola me inscrevi nas aulas de catequese e comecei a seguir, durante um ano, comecei a seguir a escola de catequese, que é a preparação para o batismo. Mas, irmão, nessa altura eu confesso que o meu verdadeiro encontro
com Deus, o meu verdadeiro encontro com Deus veio muito depois de eu ser batizado. Muito depois de eu ser batizado, eu tive um encontro com Deus. Tive um encontro com Deus. O mundo diria infelizmente, mas eu não digo infelizmente. Eu digo graças a Deus aquilo aconteceu. Foi num momento de dificuldade, foi num momento difícil para mim, foi num momento difícil para mim e para minha família também. Foi um momento muito difícil, mas eu tive um encontro com Deus, tive um encontro com Deus. E graças a Deus, graças a Ele, hoje eu estou aqui. Eu quero com isso dizer o seguinte, com esse testemunho que eu acabei de dar, eu quero dizer o seguinte. Muita gente, hoje em dia, estão a negar, estão a sua fé, estão a sair da igreja, estão a abandonar a sua fé. Porque não estão preparados, para pagar o custo, do discipulado, para pagar o custo do discipulado. Por isso é que Jesus aqui, quando estava a falar com essas pessoas, queria lhes mostrar que não é fácil e também não é difícil, meus irmãos. Não é fácil e também não é difícil. Também não é difícil. E Jesus não mente e ele queria que as pessoas, ao tomar a decisão de segui-lo, tinham que estar cientes das consequências, tinham que estar cientes dos sofrimentos que iriam passar, tinham que estar ciente de tudo que eles haveriam de passar. De tudo que eles... Porque Jesus sabia que não iria ser fácil. E era essa mensagem que ele queria mostrar para quem quiser lhe seguir, que não é fácil e também não é difícil. Com a ajuda de Deus, com Cristo ao nosso lado, à nossa frente, nos guiando, não é difícil. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Palavras de Jesus Cristo. E é nessa promessa que nós temos que nos manter firmes. É nesta promessa que temos que nos manter firmes. Por isso eu digo, meus irmãos, com isso que acabamos de ler e acabamos de ver aqui, se você nasceu de novo, nasceu de novo pela água e pelo Espírito, então eu hoje, aqui, agora, digo-lhe que da próxima vez que você for abrir a Bíblia e abrir em Lucas, capítulo 9, do versículo 60, o teu entendimento de agora em diante será assim. Deixe que os mortos no Espírito, ou, conforme lemos em Efésios capítulo 2, no versículo 1, lá está a dizer, espiritualmente mortos. Então, deixe que os espiritualmente mortos sepultem os seus mortos. E você vá e anuncie o reino de Deus. E anuncie o reino de Deus. Muito obrigado, meus irmãos, por me acompanharem até aqui. E dou graças a Deus por nossas vidas, por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Se você hoje nasceu de novo pela água e pelo Espírito, tenha força, ânimo, coragem. Jesus venceu o mundo. Deus é bom todos os dias e todos os dias Deus é bom. Este foi o nosso momento devocional mais próximos de Deus. Nos encontramos no nosso próximo momento
devocional.